Lembre do seguinte conceito importante: falácia. Mas afinal, o que é uma falácia? Uma falácia é um argumento irreparável, daqueles que, digamos, não dá para reparar. E para ajudar no estudo das falácias, vamos classificá-las em 3 categorias gerais. Primeira categoria: as falácias estruturais. Segunda categoria: as de conteúdo. E a terceira categoria, vamos considerar aquelas falácias que violam as regras da discussão racional. E vamos começar. Vamos começar pela primeira categoria. Vamos começar pelas falácias estruturais. Nesse caso, temos argumentos que são maus simplesmente por causa da sua forma ou estrutura. Isso mesmo. Não interessa o assunto do qual ele se trata. Nesse caso, apenas olhando a estrutura do argumento já é possível decidir que o argumento não apresenta um raciocínio de dedução adequado. Ele tem uma estrutura que não é adequada, que é logicamente, não válida, logicamente, defeituosa. Veja alguns exemplos. Apresentamos nessa folha 6 tipos de falácias estruturais. A primeira delas é a falácia estrutural denominada afirmação do consequente. Essa falácia tem essa estrutura. Ela conclui A de A implica B e B. E isso é falacioso estruturalmente porque não podemos concluir A de A implica B e B. Outro tipo de falácia, negação do antecedente. Nesse caso, temos essa estrutura. De A implica B e não A, concluímos não B. É claro que se A implica B e temos não A, dessas 2 premissas, não podemos concluir não B. Essa é uma falácia que se denomina negação do antecedente. Estamos negando o antecedente. Outra falácia estrutural, argumento regressivo com universais, que tem essa estrutura. Todo S é P, ou seja, o conjunto dos objetos que são S estão contidos no conjunto dos objetos que são P. A é um P, ou seja, A é um objeto que está contido no conjunto P. Daí, conclui-se que A é um objeto de S. É claro que, se S está contido em P e se A está contido em P, daí não podemos concluir que A está contido em S. Pode muito bem ocorrer que A está em P, mas não está em S. Por isso, essa estrutura corresponde a um argumento regressivo com universais, que é uma falácia estrutural. Uma outra falácia estrutural, argumento regressivo com quase todos. Tem essa estrutura. Quase todo S é P, ou seja, o conjunto dos objetos S, quase todos eles, estão contidos em P. Apenas uma pequena parcela dos objetos de S estão fora de P. A é um P, A está em P. Daí conclui-se que A está em S, A é um S. Olha, é claro que dessa situação e dessa, não podemos concluir que A esteja em S. Não é pelo fato de que A está em P e que quase todo S está em P,
que concluímos que A está em S. Outra falácia estrutural. Argumento em cadeia com existenciais. Tem essa estrutura. Alguns S são P, ou seja, pelo menos alguns objetos que estão em S estão em P. Aqui, alguns P's são Q. Da mesma forma, há objetos que estão no conjunto P e que estão no conjunto Q, pelo menos alguns. Dessas duas condições, conclui-se que alguns S são P, ou seja, alguns S, pelo menos alguns objetos que estão em S, estão em Q. Alguns S são Q. É claro que temos aqui uma falácia estrutural. Dessas duas condições, dessas duas premissas, não podemos concluir essa conclusão. A conclusão que diz que alguns S são Q. Finalmente, mais um argumento que é uma falácia estrutural. É o argumento regressivo com universais negativos. Todo S é P. S está dentro de P. Nenhum Q é S. Q está disjunto de S. O conjunto Q e S são disjuntos. Daí conclui-se que nenhum Q é P. Olha, é claro que da premissa de que Q é disjunto de S e que S está em P, não se pode concluir que Q é disjunto de P. Pense nisso. Aliás, pense vagarosamente em todas essas falácias estruturais e conclua que, em todas elas, dadas as premissas, não se pode concluir a conclusão. Isso é algo falso do ponto de vista da estrutura da dedução, independente do que se está falando com tais conjuntos e tais objetos. O próximo tipo de falácias que consideramos são as falácias de conteúdo. Olha, nesse caso podemos ter premissas falsas ou muito duvidosas, ou seja, possui um defeito que o impede de deixar de ser um mau argumento. Mas o melhor mesmo é, digamos, ir por etapas e observar uma lista dos defeitos que tais argumentos apresentam. Observe. Apresentamos a seguir uma lista de condições que caracterizam os argumentos como falácias de conteúdo. Primeiro, quando o argumento apresenta uma confusão entre objetividade e subjetividade. Por exemplo, pretender que a conclusão seja subjetiva, mas se estamos tentando convencer, é porque a conclusão deve ser objetiva. Vale a pena pensar sobre essas coisas. O objetivo é aquilo que está lá fora, está no mundo. O subjetivo é aquilo que está em nós. É claro, uma classificação bem geral, mas a grosso modo é mais ou menos isso. E não podemos confundir tais conceitos. Quando isso ocorre, temos falácias de conteúdo. Outro tipo de falácia de conteúdo, quando ela ocorre. Olha, devemos traçar uma linha de demarcação. Opa, o que significa isso? Se a diferença não é exata, disse que não há diferença. Como assim? Por exemplo, entre escuro e claro. A diferença entre o claro e o escuro, aqui no meio, não é exata. E muitas vezes, porque tal fato ocorre, há uma fronteira difusa, disse que não há diferença. Ou seja, se não há uma diferença
aqui na fronteira de forma clara, então não há diferença. Mas isso não é o caso. Temos aqui uma diferença clara entre claro e escuro, apesar de se ter uma fronteira difusa. Outro caso em que aparece falácia de conteúdo: confundir o autor de uma afirmação com a afirmação. Isso é muito comum. Por exemplo, isso ocorre quando se tem essa situação. Quando se diz que quase tudo que o fulano diz é falso. Ou seja, cuidado com o bobo. Puxa, não é porque o autor de um argumento é, digamos, bobo, ou porque quase tudo que ele diz é falso, que o argumento que ele apresenta é ruim. O argumento independe do seu autor. O argumento é, digamos, algo autônomo. Mais ou menos nessa linha. Confundir a pessoa com o argumento. Todo argumento apresentado pelo fulano é ruim. Puxa, argumentos bons aparecem em todos os lugares. Não se deve confundir argumento com autor e nem pessoa com argumento. Outro tipo de falácia de conteúdo: apelo à autoridade. Todo argumento do fulano é forte. Olha, não é porque a pessoa é uma autoridade que ela não possa errar. Sempre há a possibilidade do erro. Outro tipo de falácia de conteúdo: apelo à opinião comum. Todo mundo pensa exatamente desse tipo. Cuidado com esse tipo de situação. Esse apelo à opinião comum ocorre com frequência entre os jovens. Uma garota de 15 anos certamente segue muito o que se diz no contexto da opinião comum. Mas temos que ter cuidado com isso. A Terra é o centro do universo. Até 1500, essa era a opinião comum, que é errada. Apelo à prática comum, algo mais ou menos nesse sentido. Todo mundo faz exatamente desse jeito. E se todo mundo faz exatamente desse jeito, isso nos leva a acreditar que o argumento é bom. Mas não, isso é falácia de conteúdo. Se a prática comum fosse sempre levada em conta, a técnica não evoluiria. Exatamente. A evolução da técnica demanda mudança em práticas comuns. Veja mais algumas falácias de conteúdo. Pseudo-refutação. Olha, considere um argumento expresso numa estrutura, numa implicação desse tipo. A pseudo-refutação ocorre quando a pessoa não acredita na conclusão do seu próprio argumento. Há dúvida sobre a conclusão. Evidentemente, esse argumento é falacioso. Eu quero usar o argumento para convencer alguém ou a mim próprio sobre a sua conclusão. Outro tipo de falácia de conteúdo, a do falso dilema. Disjunção falsa que não confere outras possibilidades. Como assim? No argumento coloca-se A ou B, e só isso. O mundo se reduz a esse dilema: ou estou do lado de A ou estou do lado de B, e não há mais nada além disso. Ou seja, temos aqui uma disjunção e não há outras possibilidades. Outra falácia de conteúdo, o argumento derrapante. Ele ocorre quando se apresenta uma cadeia de condicionais em que uma é falsa ou que a conclusão não segue das premissas. Como assim? Há uma cadeia de implicações, há uma derrapagem em que alguma implicação é duvidosa ou a conclusão não ocorre dessas premissas.
Veja ainda mais algumas falácias de conteúdo. Nesse caso, temos apelos. Apelo à piedade, ao medo, ao despeito. Mas o que são tais coisas? Considere um argumento expresso assim. Premissas implica conclusão. O apelo à piedade, ao medo e ao despeito, e também a chantagem emocional, implicam na qualidade dessa implicação. Ou seja, tais falácias comprometem a qualidade dessa implicação. Como assim? Olha, por exemplo, apelo à piedade. Pensar ou fazer se sente pena. Ou seja, dado uma premissa de que se sente pena de alguém, conclui-se por fazer algo pela pessoa. Apelo ao medo. Pensar ou fazer se tem medo. Ou seja, dado uma premissa que se caracteriza por algo que nos remete a um medo, conclui-se por fazer alguma coisa. Apelo ao despeito. Pensar ou fazer se está zangado com o outro. Ou seja, dadas premissas que nos levam, que estabelecem condições em que estamos zangados, irritados com outra pessoa, isso nos leva a fazer alguma coisa. Finalmente, chantagem emocional. Pensar ou fazer se estar em dívida. Pensar ou fazer se isso faz bem. Então, se estou em dívida com alguém, concluo por fazer algo. Se alguma coisa me faz bem, uma autossatisfação, concluo por fazer algo. Tais coisas são falácias de conteúdo. Por quê? Porque, do ponto de vista da argumentação, o que estamos procurando é por conclusões a partir de premissas num contexto racional, não num contexto de emoção, de piedade, medo, despeito e de chantagem. É claro que temos mais outros tipos, digamos, de falácias de conteúdo. E além disso, identificar claramente tais falácias pode não ser fácil, né? Estamos falando de conteúdo. Estamos analisando e dando, digamos, credibilidade ou valor de verdade a conteúdos. Isso pode não ser fácil. Podemos ter um apelo, por exemplo, ao medo de forma legítima. É claro que precisamos pensar mais sobre isso.